Boa noite, tudo bem, pessoal? Oi, Dani, tudo bem? Hoje o assunto será sobre apraxia de fala na infância. E quem vai falar esse assunto com a gente, explicar tudo, é a Silvia Marra, fonoaudióloga. Esperar a Sil entrar, que aí eu vou falar um pouquinho dela, de como eu a conheci, que inclusive com ela foi que eu aprendi a atender o meu primeiro paciente, a minha primeira paciente, uma menininha que tem apraxia. Ah, Sil chegou! Deixa eu aceitá-la aqui. Pronto. Já aceitei. Esperar conectar. Pronto! Olá! Deu certo! Super certo, né? Que coisa boa. Muito obrigada. Eu estava ouvindo você falar e ficando aqui toda arrepiada, emocionada. Ai, Cia, porque eu preciso te contar que quando eu fiz aquele curso na Fonoaudiólogo, foi Uhum, logo que eu abri o consultório. E aí uhum. eu recebi uma menininha com 5 anos e meio que era bem nítida a questão de dificuldade de apraxia de fala. E coincidiu do seu curso na Fonoaudiólogo estar, né, sendo Uhum, vendido. E clareou muito para mim. Eu estava perdida. Inclusive, eu estou uhum. com um caderno aqui de como que Que, eu adoro estudar escrevendo. E aí, que antes da live, eu legal. estava olhando. Tem até umas perguntas que eu fiz na época, que hoje a gente vai conversar um pouquinho. Mas eu queria te Combinado. agradecer demais. Na época da faculdade, eu já ouvia falar de você, então depois eu tive a oportunidade de fazer esse curso e a internet nos aproximou mais ainda. Então, muito Muito. obrigada. E a gente está muito tempo tentando fazer essa live, né? E agora deu certo. É verdade, é verdade. Isso. E quando Estou eu muito penso em feliz. Queria começar apraxia, agradecendo mais uma vez. que Uhum. bom, Sil. E quando eu penso em apraxia, eu penso muito em você, porque eu sei da sua Muito experiência. obrigada. E aí hoje você é a professora, o que você puder nos ensinar sobre esse assunto que eu acho que a gente nunca vai saber tudo, né? A gente vai ter que estar sempre estudando. É isso, deixar Uhum. você falar. Ah, então tá. Não começo falando. É Pode isso? falar Tá um bom. pouquinho aí. Qualquer coisa, você vai vendo aí perguntinhas, você vai me fazendo para a gente ir contextualizando um pouco mais, tá bom? Tá bom. Então, bom, pessoal, boa noite a todos, que sejam todos bem-vindos mais uma vez, né? E eu só tenho a agradecer o convite que a Larissa fez para que a gente pudesse hoje conversar um pouquinho sobre um assunto que não é novo na vida dos profissionais, porém é muito nova a investida de estudos e pesquisas, que foi por isso que eu acho que a praxia tomou essa proporção maior, trazendo para a gente maiores desafios mesmo na clínica fonoaudiológica, né? Uhum. No passado, né? Então, lá no início do século XIX, a gente tinha a nomenclatura como dispraxia motora dos órgãos da fala. E era muito associada à questão de coordenação motora, da estrutura oral, dos articuladores e dos membros superiores. Por isso que eu acho que ela não era tão conhecida, porque envolvia uma questão da praxis, quer dizer, do movimento dos articuladores. E mais músculo, né, Silvia? Exatamente. O que hoje a gente sabe que são duas coisas distintas, né? Então, praxis motoras dos músculos isolados para mandar um beijo, para sugar um canudo, né? Para pôr a língua para fora, para dentro, é diferente de abrir a boca para fazer um som e produzir um fonema. Ah, produzir um fonema com outro. Lá,
são coisas distintas. Então, digamos que mais ou menos nos últimos 20 anos houve essa diferenciação e uma nova nomenclatura, que seria a apraxia de fala. Em alguns lugares iniciou inclusive como apraxia verbal, né? A não verbal seria só a motora, só dos músculos, e a apraxia verbal seria o que é hoje denominado como apraxia de fala na infância. Então, desde 1997, a gente tem pela ASHA uma recomendação para utilizar essa determinação nos nossos relatórios, nas nossas avaliações, nas lives, nas conversas, em quaisquer escritas, né, ou produções, como apraxia de fala na infância, porque ela é distinta de uma apraxia que pode ser adquirida pelos adultos, por exemplo, pós um AVC. A base principal de diferença é que uma é adquirida após um desenvolvimento de fala, né? E a outra, que seria da infância, ela é desenvolvimental, ou seja, ela pega o período do desenvolvimento das crianças, né? Então, a criança ainda não adquiriu a fala, ela ainda não produziu os fonemas, ela estaria em aprendizado para isso, e aí ela começa a apresentar as dificuldades. Então, por isso que a gente tem que usar a apraxia de fala na infância para diferenciar. Lari, te perdi. Tá me escutando? Tô, é porque eu fui girar. A imagem tinha sumido. Então, por isso que a gente precisa utilizar a nomenclatura com a terminologia na infância, para diferenciar de fato, né? Então, não é um assunto novo, porém é muita novidade as pesquisas atuais, as investigações, a busca de tratamentos, né? Então, os métodos que foram criados, esses sim, são mais recentes, eles têm próximo aí de 20 anos, 10 anos, 15 anos, depende muito do método, ou do estudo, ou da investigação, tá certo? E eu acho que quando pensamos em apraxia, também é um estudo bem focado. Bem específico. Da terapia tradicional, Totalmente. Do trabalho de fala e linguagem, muda muito. Então, tem que ter um foco, tem que buscar recursos para ajudar o profissional. O profissional não, o paciente. Paciente. Foi o que aconteceu comigo quando eu recebi essa criança. Eu não tinha experiência nenhuma. E aí ainda, eu nem sabia se era dispraxia ou apraxia. E a gente não tem que ter medo, a gente tem que buscar informações para ajudar o nosso paciente. Com certeza. Né? E aí, inclusive, na época, você que me falou para ir fazer o prompt. Foi. A gente conversou, né? E foi bem legal. E aí, agora eu quero conhecer um pouco os outros métodos também aqui do Brasil, que eu ainda não conheço. Mas quando você entende a apraxia, você já percebe que você tem que trabalhar de outra forma, né, Sil? Isso. Eu acho que essa questão, Larissa, vale a pena a gente parar uns minutinhos para conversar sobre isso. Que é uma coisa que tem acontecido muito, né? No sentido de que existem muitas crianças em terapia fonoaudiológica há anos, 1 ano, 2 anos, né? Onde as famílias e os próprios terapeutas percebem uma mudança, mas uma mudança muito pequena para o tempo de terapia, né? E que essas crianças continuam sendo trabalhadas de uma forma que não é a forma assertiva. Começa que os profissionais, às vezes, nem mesmo fecharam um diagnóstico correto. Então, aproveitando o seu gancho, não é vergonha alguma, né? Assumirmos uma falha, um erro, um não saber. É para isso que existe a possibilidade de continuarmos estudando a vida inteira, né? Sim. Agora, seria muito ruim a gente não assumir isso, né? E continuar levando um processo terapêutico, mesmo evidenciando pouco resultado, pouca resposta.
Essa Eu posso até responsabilidade é não ter o fundamental. diagnóstico de apraxia numa criança, mas se ela não está evoluindo, minimamente eu preciso procurar uma supervisão clínica, avaliação de um colega que é mais experiente do Perfeito, que sim. eu, que possa discutir o caso comigo e falar: não, Larissa, continua que é isso mesmo, é uma criança que tem mais dificuldades de melhorar, de fato. Sim, Ou não, sim. Larissa, olha, acho que a gente tem um outro diagnóstico nessa criança. E Né? Então, sinais acho que também, isso é né, muito Sil? importante. Os sinais. Igual no meu curso de fala e linguagem, eu tenho Sim, dito muito isso para os alunos. A criança, você está conversando com ela, pedindo para ela nomear, ela está tendo intenção, mas ela não está conseguindo. Então, ela precisa de uma estratégia diferente, uma pista. E aí que entra isso. você já ter uma noção disso. E Que não quando é uma você questão simples. e quando você pede para nomear e percebe que ela tem uma dificuldade, minimamente você tem que mudar a pergunta para, primeiro, ter certeza que ela entendeu a sua ordem, ou seja, que a linguagem receptiva foi conectada. Então, Perfeito, eu assim, até arrepiei. qual é o nome desse? É muito legal. Você quer que ela fale cachorro ou au-au? Pode até ser o au-au. Só que não sai nenhum dos dois. E você tem lá mais do que um bichinho. De repente você fala assim: mas cadê o cachorro? Mostra para mim, onde está o cachorro? E ela vai lá e põe o dedo no lugar certo. Quer dizer, quando você pediu para ela falar o nome, ela sabia o que era que você estava pedindo. Né? O que é? Ela sabia. Ela pensou cachorro. Ela pensou au-au, né? Só que ela não conseguiu. E você, enquanto profissional, precisa ter essa sacada. Esse Imediatamente insight. após virar. Porque existe uma coisa que é preciosa. Essa criança já se frustra desde que ela começou a tentar se comunicar. E na terapia, ela precisa ter alguns ganchos para se interpretar como alguém que é possível de se comunicar. Porque na concepção dela, ela não consegue. Porque nem a mamãe muitas vezes a entende. Né? Então, assim, a gente precisa mostrar o outro lado. Ah, é difícil falar, mas olha, você sabe qual é o cachorro. Você me mostrou, você sabe. Né? Então, eu acho que é esse olhar que é muito importante. E aí é uma terapia que não pode ser focada na forma, na criança falar Exatamente. correto. Não. E sim na criança não se desmotivar em falar. Exatamente. E a forma de falar é você quem faz, é o terapeuta. Eu costumo dizer no curso, você ouviu isso, que nós vamos ser, por um bom tempo, a boca da criança. Sim. Ela vai ser o cérebro e nós vamos ser a boca. Né? Por um bom tempo, nós vamos falar não por ela, nós vamos falar com ela. Né? E isso vai fazer com que ela se motive e que ela comece a buscar junto com você os recursos motores para produzir a fala. Lari, eu vi uma pergunta aqui que eu quero não deixar passar. Sim. Deixa eu só ver. Lubiette perguntou: o prompt é necessário para atender a criança com apraxia? Então, vamos deixar claro uma primeira questão. O prompt sozinho, se você não souber conduzir o processo todo, não vai fazer a diferença. E ter, por porque exemplo, algumas essa crianças, sacada, inclusive, né, têm Sil? dificuldade de aceitar o prompt. Tá? Entender Então, essa questão da linguagem da criança. Entender como a exatamente, criança todos os funciona em processos. terapia. Ele faz diferença no nosso processo de atendimento, na nossa terapia? Sim, ele faz. Mas você precisa ter todo um raciocínio clínico para saber quando, como utilizar. Porque senão ele não faz milagre sozinho. Eu acho que isso tem que ficar muito claro, Lubiette. E assim a gente aproveita já para deixar isso claro. A gente falou do prompt, mas a gente tem outros métodos nacionais que agregam muito valor. E se a gente puder investir, o nosso processo de atendimento dá uma guinada, um up Sim. incrível. Eu fiz ao contrário.
Sim, só com o seu curso eu já consegui atender a minha paciente. sim, E aí eu fui e fiz o prompt. sim. E eu achei muito difícil. Mas Uhum, você, com a sua explicação, me deu uma base. uhum, Então, o que eu vi? Eu tinha que praticar, tinha que continuar praticando. sim. Então, hoje, antes de continuar investindo no prompt, porque eu preciso continuar praticando, eu Uhum, vou estudar os métodos brasileiros, porque são uhum. muito mais fáceis de acessar, de Sim, fazer. eles têm uma conexão com a nossa fonética, com a nossa língua. O prompt, ele tem a estrutura motora dos fonemas, mas ele foi adaptado para a nossa língua, porque originalmente ele é da língua inglesa, do inglês, certo? Então, ele foi adaptado para a gente. Então, vamos só clarear. Eu vou pegar esse gancho, pode ser? Sim, Por que o prompt, né? Que veio aí uma outra pergunta também. O prompt, o Plus Hand, que é um método brasileiro da Claudiane Campos, de Cuiabá. O método dos dedinhos, que é um método também brasileiro, de Curitiba, da Érica Campos. E o Multigestos, que também é um método brasileiro, nacional, da Cíntia Azevedo e da Letícia Silva, que são de BH. São métodos nacionais que foram desenvolvidos, cada uma com a sua terminologia, com a sua concepção, com seus estudos, para a língua portuguesa. Então, um tem um tipo de pista, o outro um tipo de pista, porém, todos eles se assemelham em algumas pistas. Por quê? Porque o fonema é o mesmo. Porque o som é o mesmo. Então, eles têm semelhanças. Juntando com o prompt, são 4 métodos que a gente está falando. Existem outros? Existem. Os mais conhecidos são esses, né? E os 3 nacionais, que eu acho que a gente tem mais é que valorizar e aproveitar, né? sim. Eu posso começar a atender uma criança com apraxia sem o prompt, com esses 3 métodos? Pode, e você vai fazer muita diferença na vida dessa criança. Eu Sim. preciso do prompt necessariamente? Não, eu posso aguardar para investir no prompt, por Sim. exemplo, né? Não, a Gláucia perguntou se o método dos dedinhos seria o das boquinhas. Não, o das boquinhas é um método que foi construído, idealizado pela Renata Giardini para leitura escrita. Ele vai por para uma outra perspectiva, tá? São distintos, Gláucia. Dedinhos é uma coisa e das boquinhas é outra coisa, tá bom? Mas tudo ajuda na prática. Para esse Tudo olhar. ajuda. O que a gente quer Por deixar exemplo, claro aqui é esse olhar para a criança com apraxia. É e você quem vai sair fazer a da. diferença é o terapeuta, Isso, Sil. Perfeito. né? E, por exemplo, eu uso boquinhas, eu, Silvia Marra, uso, porque crianças com apraxia têm uma grande chance de passarem pelo processo de alfabetização com muita dificuldade. Então, boquinhas entra, por exemplo, para um apoio também visual, também proprioceptivo, porém com uma perspectiva da leitura e da escrita, né? Da questão do fonema e grafema. Seria isso, para alfabetização. Como as meninas estão Isso, perguntando Lubiette. muito de métodos, eu já vou dizer por mim. Eu sou a maluca dos cursos. Eu prefiro ir fazer, me arrepender do que não fazer. Então, quanto a essa questão dos métodos, gente, vocês precisam fazer, assim como eu estou indo fazer também. Na Sim, próxima semana eu vou fazer o Plus Hand. você Fiz não vai se prompt, arrepender. todo mundo fala. O Então, que eu assim, acho todos vão é ajudar. assim, Lari, o que eu acho é assim, não é toda criança que se beneficia de um método. De repente, você Uhum, precisa ter outras cartas na manga para poder lançar mão de outras perfeito, questões. Então, por perfeito. exemplo, crianças que têm síndrome de Down e autismo, que é um público que eu atendo também, que porventura possa ter apraxia ou mesmo ter uma alteração da fala muito grande, são crianças que não aceitam facilmente o prompt. Porque o Uhum, toque é muito direto e contínuo. Então, você sim. precisa ter outros recursos
para poder utilizar, né? Sim. Então, de repente, com uma criança, eu uso só o plus hand. Com outra criança, eu uso o prompt e o multigestos. E assim vai. Você vai fazendo Isso mesmo, isso Sil. conforme a criança. Tá certo? Sim. Agora... Sim. Oi, Sil. Falhou? Voltou. Deu uma Mas caída já aqui? voltou. Tudo bem? O principal... Já voltou. O principal de tudo é que a gente possa ter o discernimento de escolher o que for melhor para aquela criança. Então, por exemplo, terapia de apraxia não tem receita de bolo. Sim. Tem alguns princípios, né? Você tem que ter algumas noções, alguma base. Eu preciso de muito estímulo visual, eu preciso de muito estímulo auditivo, eu preciso de estratégias motoras, porque a apraxia é uma falha motora na conexão, na programação motora da fala. Eu preciso de recursos proprioceptivos, ou seja, de um toque que me traz a consciência do lugar e do movimento. Então, isso eu preciso. Só que o que eu vou usar com a Larissa é diferente do que eu uso com a Ana, é diferente do que eu uso com o Pedrinho. Sim. Porque são crianças diferentes, podem ter fonemas adquiridos de formas distintas, né? Então, você vai tendo como base o perfil da criança para estruturar o que vai ser feito. Sim. Sil, vamos falar um pouquinho daquela criança que chega no consultório bem pequenininha, e que assim, com 1 ano, 2, até 3, que a gente fica com medo, com receio de fechar o diagnóstico. Qual é a idade certa ou qual é o tempo certo de fechar o diagnóstico na sua concepção, ou no que você estuda? Então, aí? na minha concepção, em tudo que a gente tem estudado na atualidade, se preconiza que a gente poderia começar a fechar um diagnóstico um pouco mais assertivo a partir de 3 anos e meio, 4. Por algumas razões. Primeiro, com até 3 anos, a criança ainda não teria adquirido todos os fonemas da língua. Então, ela ainda estaria em aquisição. Uma criança neurotípica estaria em aquisição. Então, ela não tem todos os fonemas, eu não consigo avaliar todas as dificuldades dela, por exemplo. Segundo, essa criança ainda não teria um tempo de concentração, de atenção e concentração para passar por testes, protocolos formais, né? Pergunta e resposta. Ela é uma criança que brinca mais, que distrai muito rapidamente, né? Que vê um brinquedo, piscou o olho, viu alguma coisa, saiu do protocolo, saiu da atividade. Então, ela não estaria pronta para responder a uma avaliação formal, tá certo? Eu tô rindo porque a Amora começou a fazer bagunça, gente. É minha filha. Amor, por favor. Que vergonha. Essa filhota aí de 4 patas. Então, assim, eu acho muito leviano da nossa parte deixar passar uma criança de 2 anos que não fala, 3 anos que tem uma grande dificuldade de fala, porém, seria também muito leviano da nossa parte bater o martelo em um diagnóstico. Sim, e por isso que vale a pena a gente entender o que é apraxia e os sinais. Porque a criança, mesmo que a gente não feche o diagnóstico, ela está dando sinais. E aí você já coloca ela no nosso processo terapêutico. Eu costumo chamar de processo investigativo. Ela inicia a terapia e você vai colhendo informações. Às vezes, mesmo antes de 4 anos, você fecha. Mas porque você já está há bastante tempo com essa criança. Isso, a evolução dessa criança, a gente vai vendo. E não ter medo, né, falando para os fonos, de falar isso para os pais. Olha,
eu vou Sempre. trabalhar dessa forma, porque eu estou vendo dificuldades motoras de fala. Não podemos ainda fechar um diagnóstico, mas já vamos trabalhar em cima disso. É o nosso trabalho como fonoaudiólogas, né? Sim, e às vezes, Lari, você não está observando tanta questão motora, mas você vê uma lacuna muito grande em vocabulário expressivo, né? Expressivo. Não receptivo, em vocabulário expressivo. O que você espera de uma criança de 3 anos? Que ela construa frases simples, mas que ela construa frases, que ela consiga pedir coisas, né? Que ela consiga te contar alguma coisa. Essa criança chega para você, você não tem tanto detalhamento da tentativa motora, mas ela não consegue minimamente se expressar, né? Você tem isso muito claro. Sim. Ela tem uma defasagem em linguagem expressiva. Qual a característica eu posso investigar ao longo do trabalho, mas que eu já tenho uma lacuna muito grande, já fica claro. Né? E me perguntam muito sobre o relatório. Essa criança pequena, alguém pede um relatório, eu vou colocar apraxia. Você pode colocar que essa criança está sendo investigada e está com sinais de dificuldade motora de fala. Você pode colocar o que ela já tem, por exemplo, algum diagnóstico relacionado à linguagem expressiva, a uma questão de comunicação. Então, assim, a gente tem diagnósticos que já cabem nessa criança, ou CIDs que já cabem para essa criança, antes mesmo de você fechar um diagnóstico de apraxia. Né? Por conta disso, né? A gente não fecha ou fecha com um processo já de atendimento, mas a gente não costuma fechar antes de 4 anos, né? Por quê? Porque a criança precisa desse tempo, ela precisa terminar as aquisições, ela precisa ter mais concentração para um protocolo, ela precisa ter mais interesse também. Sim. Na fala, porque criança pequena, por exemplo, Lari, se comunica muito com gesto. Então, ela troca facilmente a fala por gestos indicativos. Sim. E isso é um processo natural. Então, ela ainda não se percebeu, talvez, com tanta dificuldade na fala, porque ela se faz entender. Ela se comunica, ela pede, ela faz algum tipo de comunicação que ela é entendida. Existe grau de apraxia? Existe um grau de apraxia? Existe. E a gente tem vamos dizer que do fim do ano passado para cá, uma perspectiva de provável mudança. Até há pouco tempo atrás, até, vamos dizer, meados de 2019, se falava leve, moderado e grave, severo, né? Vou fechar, vamos ver se ela volta. Oi. Gente, vou sair e entrar de novo, tá bom? Vamos lá, vamos ver. Mas aí não vai ficar salvo. Tá bom, vamos lá. Tudo bem aí? Pronto. Faz parte. Caímos, mas voltamos. Faz parte. Eu consegui salvar já a primeira parte. Joia. Então, a gente estava falando dos graus, né? Sim. E aí eu tinha comentado que a gente tinha até, vamos dizer, agosto, meados do ano passado, dentro aqui dos estudos, 3 graus, leve, moderado e grave. E você tem alguns parâmetros para você ter ideias. Então, assim, repertório de vogais e consoantes produzidas, quanto mais, menos grave seria, vamos dizer assim. Prosódia, alterações de prosódia ou não tão graves, que também estaria separando em leve, moderado e grave.
e questões de corticulação, que seria a junção na produção de um fonema com outro. Então, por exemplo, A é um fonema isolado. Eu não coarticulei com nada, porque eu só produzi A. Agora, se eu falar au do cachorro, au, eu saio de um fonema aberto para um segundo fonema fechado. E eu faço au. Aí eu acabei de fazer o que a gente chama de corticulação, ou seja, junção da produção de um fonema com outro. E o quanto que essa criança tem de dificuldade nessa corticulação. Inclusive, essa corticulação pode configurar uma fala com muita dificuldade na fluência discursiva. Ela fica quebrando porque ela não consegue ligar um fonema com o outro. Essas, a grosso modo, hein, pessoal que está na live, tem muito mais para a gente estudar e entender. Mas, a grosso modo, seriam 3 dos principais aspectos para você começar a desconfiar da apraxia e colocar em graus, tá? Entendi. O que houve de novidade é que se investiu muito em novos estudos daquelas crianças que tinham, a princípio, o diagnóstico de apraxia de fala na infância de grau leve. Lari, perguntaram qual o assunto da live. Tenta marcar. É apraxia de fala, Mandy. Isso, você marcou. Isso. Tenta fixar aí para o pessoal saber. Isso, pronto. Então, o que aconteceu? Começaram novos estudos com essas crianças que tinham o diagnóstico de apraxia de fala de grau leve e que tinham uma evolução muito boa, muito boa. Começa o trabalho, um trabalho assertivo, de ordem motora da fala, né, de recursos específicos, e essa criança dava um salto grande, começava a produzir muito mais palavras, muito mais fonemas, e começava, inclusive, por exemplo, a apresentar trocas consistentes, que é uma característica que não é característica da apraxia. O que eu quis dizer com isso? Então, para quem está aí do outro lado, que inclusive não é profissional, é familiar. Quando a gente fala trocas consistentes, tudo que eu tenho que falar com B de bola, por exemplo, eu falo com P de pato. Então, eu vou falar pola, eu vou falar pule, eu vou falar pico, eu troco. Inclusive, é um pouco mais comum a língua do T, né, Sil? A criança que fala tudo na língua do T. Por exemplo, tudo que é K, co, ga, go, por exemplo, a criança traz para frente. Só que ela faz sempre igual. Isso não é uma característica da apraxia. A criança com apraxia, ela não tem trocas consistentes. Ela não troca o K por T. Ela vai trocar o K, ora por T, ora por B, ora por L. Quer dizer, às vezes ela não vai produzir, é inconsistente. Só que essas crianças do grau leve, teoricamente, melhoravam a produção e passavam a ter trocas mais consistentes. Aprendia e as trocas passavam a ser mais sistemáticas. Eu já imaginava que ela ia falar, ao invés disso, aquilo, porque ela passou a trocar daquele jeito. E aí eles foram investigar que seria, talvez, um outro diagnóstico, que a gente hoje tem começado a estudar mais, que ainda é mais difícil para deixar o profissional fonoaudiólogo com as 2 antenas e eu já sei, porque tem que continuar estudando,
que seria o diagnóstico? Atraso motor de fala. E aí, não envolveria, como na apraxia, uma desordem de ordem neurológica. Não envolve a programação. Envolve somente a execução motora. Sim. Certo? Então, por uma imaturidade, por um atraso, por uma lacuna motora, Sim. e não por Sim. uma desordem cerebral Sim. no sentido neurológico. E agora, para nós, terapeutas, que estamos estudando e ainda não temos muita prática nesse olhar, e até porque temos ainda uma falha em testes bem objetivos, Sim. o nosso olhar precisa ser no desenvolvimento motor dessa criança. E não na terapia tradicional. Exatamente. Se essa criança tiver com um atraso motor no desenvolvimento, ela vai evoluir. E aí Isso. um resultado diferencial para o nosso diagnóstico. E por isso, Lari, que até recentemente eu fiz um monte de postagens falando sobre marcos do desenvolvimento. E um deles é o marco motor. E aí, não seria só um atraso motor de fala. Essa criança, você percebe algumas lacunas motoras. Simples, Sim. mas umas lacunas. Tá certo? Sim. Então, tem que ter todo um olhar. Não dá pra gente aqui, eu já vi algumas perguntas subindo. Nós estamos numa live que é aberta, então não dá pra gente falar de princípios diagnósticos, porque isso fere ao nosso estatuto, não dá para a gente passar tarefas de terapia. Eu acho que o objetivo da live, tanto para profissionais quanto para familiares, é informar cada vez mais, para que essas pessoas possam procurar por profissionais Sim. Perfeito, experientes. Sim. Tá? Eu vi umas questões aí, passaram, mas enfim. Não é que a gente não quer contar, não. Não é. No meu curso eu conto, né, Lari? Muito. Mas eu sei que eu tô falando isso para profissionais. Quando que vai ter de novo da Fonoaudiólogo? Vai ter, a gente vai ter na Fonoaudiólogo. Eu não tenho a data de cabeça, mas eu coloco sempre na minha. Passa. E eu tô indo pelo Brasil. Esse fim de semana eu vou estar em Londrina com o curso de apraxia. Já sei que tem quase 45 alunos. Olha então só. É isso. Sil, tem uma pergunta de uma mãezinha. Minha filha tem 2 anos e foi diagnosticada ontem com apraxia. 2 anos. Quem diagnosticou? Porque também tem isso. Eu estou recebendo algumas perguntas. Boa que pergunta. É o neurologista que está diagnosticando. Essa mãezinha está aqui na live? É a Tatá, tá Mayumi. Fala para nós, Mayumi, quem diagnosticou? Porque 2 anos é o que a gente está conversando. É necessário estimular. Sim. Pode ter sinais. Então, né, olha, o pessoal está perguntando onde vai ter curso. Foi o Neuro, Tata Mayumi? Ela falou, foi sim. Então, olha, entenda o que eu vou falar. Entenda o que eu vou falar. Eu não vou desmerecer nenhum médico, mas nenhum médico tem capacitação para o diagnóstico de apraxia de fala, tá? Então, primeiro, não está na idade para diagnosticar. Acabamos de falar isso. Segundo, quem faz o diagnóstico e quem faz o tratamento é fonoaudiólogo. Uhum. Pode ser que essa criança precise de um profissional, de um terapeuta ocupacional. Ela pode precisar de uma outra abordagem. Mas quem faz o diagnóstico é fono. E dificilmente consegue fazer com antes de 3 anos, 4 anos, que é o que a gente falou, 3 anos e meio, 4. Então, não é um diagnóstico assertivo. A gente não tem, olha o quanto é importante a gente falar. Nós não temos ainda, estamos em iminência de ter, mas nós não temos ainda um protocolo de avaliação específico para apraxia. Sim. Então, mesmo a gente que já tem fono, alguns checklists. É porque ela acabou de dizer que foi a fono. Mas foi a fono. Não mesmo que foi a fono, eu acho interessante você conversar com a Acabei fono. de ler agora.
né? Você conversar com a fono para saber se baseado em que ela está tendo essa afirmação. É pelo Olha tempo de só. evolução, nos sinais. Isso. Tem que ter Isso. cautela. De novo, eu não quero também falar de um colega ou de outro. Mas então entenda como ela chegou a esse diagnóstico. Sim. O que ela observou que deu a ela base para fechar esse diagnóstico, né? Então, assim, tudo que foi feito, quais foram todos os testes, protocolos, avaliações que ela fez para chegar nesse diagnóstico, tá certo? Sim. Agora, então, o que isso é pode importante, acontecer... Mayumi. A gente não está falando mal da profissional, que eu nem sei, nem queremos saber, né, Lari? Mas, não. assim, ela teve, provavelmente, toda uma estrutura para chegar nisso. E aí, agora, essa o que mãezinha eu tem que faço, descobrir. que eu já atendi crianças que com 2 anos é bem nítido os sinais, eu falo para a mãe dos sinais. Mas eu falo que ainda não vou fechar o diagnóstico, mas eu vou trabalhar em cima disso. Isso. Que a gente Você já as levanta uma leve, mas um diagnóstico não dá para a gente fechar nessa hora, né? Sim. E vamos perguntar, podemos pensar em cura? Então, essa pergunta ela é relativamente frequente. Cura não, porque não é uma doença, né? Então, assim... e outra coisa, quando a gente fala de apraxia de fato, a gente tem uma desordem, uma alteração no processamento e programação dessa informação. Então, eu tenho uma falha, que esses estudos, inclusive, estão sendo ampliados, estão sendo cada vez mais investidos nisso, para descobrir qual é a área, qual é o processo e tudo isso. Então, não, nós não temos uma cura, porque a criança vai continuar sendo apráxica, porque a falha está lá. Porém, o que precisa ficar muito claro, nós temos tratamento e essas crianças poderão apresentar muita melhora na fala. Poderão ter uma fala fluente, com muitos fonemas automatizados e virem a ter dificuldades, por exemplo, em palavras completamente novas, né? E aí ela vai ter que registrar essa informação e aprender. E hoje mesmo, só contando sobre isso, sobre uma paciente minha, inclusive essa que me fez procurar seu curso, porque até hoje eu atendo ela. E, por exemplo, ela já fala super bem galinha. Aí hoje, em uma atividade, tinha o galo. Aí eu fui ensinar para ela o marido da galinha. Ela não conseguia falar galo, mas ela falava o quê? Marido da galinha. Porque falar o galo era difícil, porque é uma palavra nova. E se você parar para pensar, você fala, nossa, mas ela fala galinha e não consegue falar galo? Porque é exatamente isso. O processo de formação não tinha sido ainda constituído, é palavra nova. E aí ela já associou, ela já sabe o que é o galo, mas o falar é mais difícil, porque é uma palavra nova. Então, respondendo a pergunta, é isso que você vai encontrar. Você não tem a cura, primeiro, porque não é doença, e segundo, não modifica uma condição neurológica. Então, a criança que nasceu apráxica vai ser apráxica para cada novidade. Porém, a hora que ela aprender galo, vai sair o galo. Mas ela provavelmente leva um tempo para processar e organizar a fala do galo. Lari, eu preciso só fazer um adendo aqui, que senão o pessoal vai ficar... Se querem saber os meus cursos, onde vão ser. Tá lá no meu site, gente. Depois eu até falo, assim que acabar a live, mas eu não vou ocupar o espaço da live falando disso. Eu vou passear pelo Brasil. Estou passeando e agradeço muito que os cursos fechem. Mas não vamos ocupar o espaço da live, né? Depois a gente fala e tá lá no meu Depois site. você me manda e eu ponho nos stories, tá, Sil? Tá bom, tá bom. Sil, fala um pouquinho mais dos protocolos, que essa é uma dúvida de muitos profissionais, inclusive a minha. Tá. Se tem alguma coisa mais atual? Hoje, nós não temos um protocolo, como a gente falou, que foi adaptado para a língua do português, né? Para a língua portuguesa.
e validado na nossa fonética, enfim. Então, nós não temos um protocolo ainda, mas está em fases de que seja específico para apraxia de fala. Então, hoje, o que nós, enquanto fonoaudiólogos, temos que usar? Ou o que nós temos que avaliar? E aí fica a seu critério, né? O que você aprendeu, qual o protocolo que você gosta de usar, por exemplo. Então, eu tenho que utilizar um protocolo de avaliação de linguagem, onde eu vou investigar linguagem receptiva e linguagem expressiva. Os dois mais comuns que a gente poderia citar, e aí, de novo, fica a escolha do profissional, é o ABFW e o ADL, dependendo, inclusive, da idade cronológica daquela criança. Tá certo? Eu preciso ter noção clara se a dificuldade de não vocalizar, de não falar, é porque eu não tenho esse vocabulário. A minha linguagem receptiva também está defasada. Sim. Certo? Então, eu preciso diferenciar a linguagem. Uma segunda questão que eu investigo hoje, porque eu não tenho um protocolo fechado para apraxia, são as estruturas práxicas orais. Então, eu preciso de um protocolo para avaliar a apraxia dos órgãos fonoarticulatórios, do lábio, da língua, da bochecha e assim por diante. Também vou falar dois, vou deixar em aberto aí. No curso eu falo, mas eu acho que é isso. Aqui a gente está falando com um público que a gente não sabe todo mundo quem é. A gente tem o AMIOF, que é um protocolo para motricidade orofacial, e a gente tem o MPGR, também protocolo da motricidade orofacial. Aí você vai fazer todo o levantamento se essa criança tem mobilidade de lábio, de língua, se ela abre, se ela fecha, se ela põe a língua para fora, se ela põe a língua para dentro, enfim. Sim. Detalhe, algumas crianças com apraxia de fala podem apresentar o diagnóstico de apraxia não verbal associada. Sim. Então, esse é um detalhe importante. Eu preciso investigar. Tá certo? Então, seria isso. Sil, então Em eu estou no alguns caminho casos... certo. Oi? Eu estou no caminho certo, eu faço isso. E o que me ajuda muito são os vídeos. Toda sessão, vídeo da criança e vendo a evolução dela. E aí eu vou tendo essa certeza. Respondendo sim, pessoal. Tem curso online, foi onde a Larissa me conheceu. Foi. Esse Fonoaudiólogo. convite. Vai ter de novo esse ano. Já deve estar lá na minha agenda. Se não tiver, logo vai o de apraxia, tá bom? Mas voltando. Então, eu investiguei linguagem e eu investiguei mobilidade, motricidade orofacial. Para alguns diagnósticos, né? Para alguns diagnósticos, crianças que chegam para você com síndrome de Down, crianças que chegam para você com transtorno do espectro do autismo, por exemplo, ou outros diagnósticos. Então, você tem uma dificuldade, provavelmente. Obrigada, Clau, ela botou meu site aí. Você tem uma dificuldade, provavelmente, de ordem compreensiva e de ordem social, porque eu estou falando do Down e do autista, por exemplo. Um tem uma questão cognitiva, que é uma condição sine qua non da síndrome de Down, em graus diferentes na questão cognitiva, e o outro tem questões da socialização, da interação, que é, no caso, a criança com TEA. Então, por exemplo, você precisaria, talvez, de alguns protocolos que avaliassem capacidade cognitiva e comportamento. Sim. Um deles é o PROC, que é o protocolo que vai avaliar capacidade cognitiva e
comportamento, até questões aí sociais, enfim. A gente está falando muito genericamente. Por Sim. quê? Porque é uma coisa que é muito específica. O estudo do fonoaudiólogo precisa ser grande. Não dá para falar, a partir de agora vou atender e eu sei fazer. Né? Eu me surpreendo, Larissa, o quanto que cada vez mais eu leio e falo, meu Deus, eu não sei nada. Não sei nada. Não sei nada. Não sei nada. Então, agora, só para trazer para vocês uma informação que muito em breve, eu tenho quase certeza que é esse ano, a Marileda Gubiani, uma fonoaudióloga de Santa Maria, Rio Grande do Sul, já doutora, enfim, todo um trabalho voltado para a apraxia de fala, está em fase de finalizar a validação de um protocolo para a gente avaliar especificamente a apraxia de fala. Nada mais. Tá? Que bom. Que legal. Esse protocolo, ele já foi. Vamos lá. Então, ela já fez uma etapa, que já foi toda a tradução e a adaptação para a nossa língua. Essa parte já foi feita, tá? É de um protocolo americano que foi traduzido e validado na nossa língua para a gente ter. O que está em fase agora foi adaptado. O que está em fase agora é a validação. Está passando por peritos linguísticos para validar as palavras escolhidas e falar que está correspondente ao protocolo americano, que é o DEMS. Se alguém puder digitar aí, DEMSS, esse é o americano, e o nacional tem o hífen BR. Claudiane, você está na live, digita aí pra gente. Por favor, vou abusar aí de uma pessoa que está na live. O DEMS, que é o Dynamic Evaluation of Motor Speech Skills, ou seja, avaliação das habilidades dinâmicas e motoras da fala. Que mais legal, ou menos essa tradução. Ele vai vir para isso. Cristiane digitou para a gente. Obrigada, Clau. Tá aqui, gente. O americano e o nacional. A gente já tem algumas coisas publicadas da Marileda, a tese de doutorado dela, que se chama... Eu vou ler aqui para o pessoal, pode ser uma coisa interessante para fonoaudiólogo. Sim, tá, gente, isso aqui está sendo um curso. Papais e mamães, não tem necessidade de ler, tá? É o profissional, tá bom? Adaptação e validação de instrumento de avaliação dinâmica das habilidades motoras da fala. Depois a gente escreve aí e põe. O que era inicialmente, a Claudiane falou que saiu BR, mas sim, as primeiras publicações da Marileda tem o BR. Saiu BR, né? Mas as primeiras a gente ainda encontra na internet com o BR, tá bom? Tá. Beleza, Sil. Mas é isso, eu acho que a gente está em fase D, né? A Marileda vai trazer isso para a gente em breve. Né? Que legal. Isso, tá bom? Acho que é isso que a gente podia falar um pouquinho dos protocolos. Sim, não, esclarecedor demais. Para a gente fechar, porque já estamos quase 1 hora juntos, só mais 2 perguntas que foi que o pessoal mandou. A primeira é sobre a linguagem. A criança com apraxia, ela vai acabar tendo em algum momento, pode ser que acabe tendo a linguagem afetada, né? Ou não? Sim, você acha? Ela vai ter. O que acontece, gente? Ela vai ter em maior ou menor grau de dificuldade da linguagem. Mas como ela não consegue se apropriar da linguagem expressiva, né? Ela não se apropria, ela não consegue praticar, ela não consegue utilizar, ela vai tendo lacunas na linguagem receptiva. Sim. Porque assim, a gente aprende mais
falando, a gente aprende mais praticando, né? E eu, por exemplo, eu vou dar um exemplo só para a gente entender isso. Quando eu falo a palavra manga, e eu uso esta manga num contexto de linguagem, eu consigo diferenciar a hora que eu estou falando manga fruta da manga de uma blusa. A partir do momento que essa criança tem pouca oportunidade de utilização, que ela não consegue trazer num contexto de linguagem acertado, correto, ela fica com uma defasagem. Eu diria que ela fica com um gap de linguagem. Vai aumentando conforme a idade vai passando e conforme o prejuízo dela no desenvolvimento. Então, e no ela processamento tá crescendo. Isso, ela fala, não está evoluindo, ela vai aumentando um gap de linguagem. Sim, criança com apraxia vai apresentar dificuldades na linguagem. Aí vamos imaginar essa criança com uma idade já avançada, um gap bem grande nessa lacuna entre a linguagem e a fala. A gente vê bastante esse sinal que a gente precisa trabalhar, tanto uma apraxia quanto uma linguagem. Eu posso, no meu relatório, colocar um transtorno de fala e linguagem com sinais de dificuldade motora, de atraso motor, de fala e com dificuldades de linguagem, execução motora. Exato. Sim. Então, eu acho que isso ficou bem claro. Mas isso tem que ficar claro. Por muito tempo, né? Por muito tempo, as pessoas falavam, não tem problema de linguagem, não tem problema de linguagem. Eu até fiz um post faz alguns meses, uns 2 ou 3 meses, onde eu falei sobre isso. Elas vão ficar, sim, com um gap, vão apresentando conforme o crescimento cronológico, né, a evolução, e a não utilização da fala e o não aprendizado, elas vão ficando com uma lacuna muito grande do que elas deveriam estar entendendo de linguagem como um todo. Perfeito, tá? Perfeito. A última, para terminar, sobre a disfluência e a apraxia. Essa também foi uma pergunta que eu recebi bastante. Se tem relação, que algumas crianças podem desenvolver. Então, aí eu acho que a gente depois vai ter mais estudos também, né? Quando a gente fala disfluência nessa hora, o meu Instagram perguntaram, é fono descomplicada. Põe aí. E descomplicada mesmo, né, gente? Você viu, ela explica muito bem. Deixa eu voltar. Quando a gente fala de disfluência, né? Quando a gente menciona, e eu menciono aqui, por exemplo, que eu falei da disfluência, eu não estou neste momento falando da gagueira. Eu estou falando de uma alteração do fluxo discursivo, que sim, pode ser confundido com gagueira, mas essa é uma das questões. Vão vir os estudos, gente, porque hoje começou a conflitar muito. É disfluência de uma apraxia ou é disfluência da gagueira? O que é que está acontecendo? Entendi. Então, assim, a princípio, uma criança que venha com uma dificuldade da ordem motora de execução, ela não consegue cadenciar a fala. Então, você percebe a alteração da fluência nessa troca de um fonema para o outro. Né? Na gagueira, você pode ter algumas especificidades. Você pode ter uma hesitação só no início do discurso e fica muito claro. Você pode ter uma hesitação com insistência, troca, né? Perpetuação. Eu não sou muito da gagueira, gente. Então, algumas terminologias eu preciso sempre lembrar. Onde ela faz a mesma forma de hesitação, que é diferente da apraxia, entendeu? Então, assim, a princípio, a disfluência da criança com apraxia é porque ela não consegue fazer essa cadência de fala. Então, você percebe que ela vai fazer o som que ela consegue, e aí o outro ela fica...
e fala se tiver uma ajuda, ou não fala porque ela não conseguiu. Mas ela tenta e ela vai buscar um outro recurso, e aí você percebe que um outro fonema sai e que ela não tem disfluência naquele fonema que ela já produz, por exemplo, ou naquela sílaba, naquele encontro vocálico, né? Então, elas são distintas, mas elas se confundem. Por isso, gente, a única coisa que eu quero dizer, a única mensagem que eu quero deixar, não parem de estudar. Não parem, porque a gente ainda não sabe tudo. Sim. E graças a Deus não vamos saber tudo. Porque a hora que a gente, um dia, julgar que sabemos tudo, a gente não vai fazer um bom trabalho. Perfeito. Porque nada vai nos desafiar. Então, é a única mensagem que eu quero deixar para vocês. Ai, continue que legal, estudando. você é demais. Obrigada. Eu não tenho nem palavras para te agradecer, Sil, depois desse curso. Quem perdeu, meu Deus, é um curso. Parabéns. Muito obrigada, muito obrigada. Muito Lari, eu quero agradecer profundamente todas as vezes que você fala de mim, eu já te falei. Isso para mim é muito gratificante. Saber que de alguma forma eu te ajudei e eu tô lá com você no seu consultório. Agradeço profundamente o seu carinho para comigo. Eu que agradeço, Sil, tá? Por estar aqui falando. E sucesso. Vamos continuar juntas aí, valorizando nossa profissão, levando informação. Muito obrigada. Tá isso bom? mesmo. Obrigada, pessoal, gente. Muito obrigada. Pessoal, muito obrigada. Sil, quer falar um pouquinho mais dos cursos? Oi? Quer falar um pouquinho mais dos seus cursos? Então, agora, esse fim de semana, ainda tem vaga. Eu vou estar em Londrina, pelo Instituto Onde que vai ser Londrina. Londrina, esse fim de semana. E, inclusive, estão abertos alguns horários para supervisão, porque algumas pessoas me procuraram e a moça Luciana, do Instituto Lavia, está agendando supervisões lá. No próximo fim de semana, 14, 15, 16, enfim, no outro estarei em Recife com curso de apraxia. Depois aí aqui em São Paulo com outros cursos, curso de síndrome de Down, de ETTG, enfim, vão lá no meu site que tá lá a agenda. Eu agradeço a oportunidade de você ter deixado eu falar. Mas é isso, tá? A gente está com os cursos agendados até dezembro. Eu vou de norte a sul do Brasil, graças a bom Deus e aos alunos, a vocês. A live, eu salvei a primeira parte, eu vou ver se dá para salvar agora a segunda parte. Será que salva? Eu nunca acho que dá, tentei sim. isso. Acho que dá. Depois eu junto tudo e vou subir pro YouTube. Tá bom? Tomara que isso. Ó, joia, joia. Quando você pôr no YouTube, me manda o link. Com certeza, Sil. Muito obrigada por essa aula e por nos ajudar, tá bom? Obrigada a todos que estiveram aqui conosco. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.